Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando, trazendo mais uma questão de química para a gente resolver juntos, ok? Galera, a questão de hoje é sobre processos de separação de misturas, ok? Questão da Mackenzie, que ele pergunta o seguinte, olha só. A aparelhagem adequada para a realização de uma destilação é mostrada na figura da alternativa. Então ele quer saber qual dessas figuras representa um processo da destilação, certo? Mas antes disso, temos que lembrar o que é a destilação, né? Galera, a destilação é um processo utilizado para separar uma mistura homogênea, certo? Uma mistura homogênea pela diferença no ponto de ebulição das substâncias, ok? Tranquilo? Então é isso, é uma mistura homogênea onde nós vamos utilizar a diferença no ponto de ebulição das substâncias para a gente separar uma da outra. Tranquilo? Então qual é a aparelhagem, né, que nós utilizamos para fazer essa destilação? Vamos lá. Letra A. Na letra A, observa que aqui nós temos uma estante com alguns tubos de ensaio, né? Galera, o tubo de ensaio, basicamente, ele não é utilizado para fazer nenhum processo de separação de misturas, certo? O tubo de ensaio, basicamente, a gente utiliza muito ele para fazer testes de pequenas reações, certo? A gente faz reações em pequenas escalas aí no tubo de ensaio para a gente analisar para ver se a reação realmente acontece ou não, para a gente não gastar muito reagente, ok? Então a letra A não pode ser porque são apenas tubos de ensaios aqui, né? Beleza. Aí vamos para letra B de bola. Na letra B eu já tenho uma aparelhagem um pouco mais, né, mais complexa, porque eu tenho aqui, ó, um suporte universal, temos aqui um equipamento, outro aqui embaixo, né, e aqui temos uma argola que segura esse equipamento aqui, certo? Esse equipamento, galera, o nome dele é balão de decantação ou funil de bromo, certo? Então o próprio nome já diz, balão de decantação. Então esse instrumento aqui, essa aparelhagem, na verdade, ela serve para quê? Para fazer uma decantação, certo? Uma decantação entre dois líquidos, certo? Decantação líquido mais um outro líquido. Esses líquidos, pessoal, eles não podem se misturar. Tem que ser líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. Por exemplo, a água com óleo. A gente pode separar a água do óleo com muita facilidade utilizando uma decantação. Quando eu misturo água com óleo, vai ficar aqui uma fase da água e uma fase do óleo, não é isso? Aqui eu tenho uma torneirinha, ó, que eu vou abrindo, vai caindo aqui, ó, a água, e quando o óleo chegar por aqui, eu vou e fecho a torneirinha, certo? Então esse processo se chama decantação, ok? Então não é a letra B também, né? Eu quero a destilação. Aqui embaixo, na letra C, eu tenho novamente ó, o suporte universal. Aqui eu tenho outra, novamente a argola. Aqui agora eu tenho um funil, um becker aqui embaixo, né? Um recipiente. Aqui eu tenho um bastão de vidro. Galera, quando você utiliza o funil, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma filtração. Uma filtração. Certo? A filtração ela ocorre entre um sólido mais um líquido, certo? A mistura heterogênea entre um sólido e um líquido. Por quê? Porque o sólido vai ficar preso aqui, ó, no meu funil, no meu papel de filtro que está dentro do funil, e o líquido vai passar e vai cair justamente aqui, ó, no meu recipiente, no meu becker. No caso, vamos supor, uma mistura de água com areia, né? Então a água vai passar e a areia vai ficar justamente presa aqui no papel de filtro que está dentro do nosso funil, certo? Então a letra C também não pode ser, porque a letra C trata-se de uma filtração. Beleza. Aqui na letra D, nós temos justamente um destilador, né? Nós temos os equipamentos, a aparelhagem para fazer a destilação, que eu vou explicar para vocês aqui agora. Olha só. Aqui embaixo eu tenho um suporte universal, aqui eu tenho um bico de Bunsen, né, que é para esquentar a mistura, já que nós usamos aqui ó, a diferença do ponto de ebulição, nós temos que esquentar a mistura. Aqui eu tenho um termômetro, certo? Para medir a temperatura, logicamente. Aqui dentro eu tenho um balão de destilação. Nesse balão aqui eu coloco a minha mistura. Aquece, pessoal. Um dos componentes vai vaporizar e vai entrar aqui ó, no condensador. Isso aqui é um condensador. A palavra condensador vem de quê? Vem de condensação, certo? Condensação é o quê?
É a passagem do gás para o líquido. Então a substância sai aqui, ó, gasosa, entra aqui, vira líquida novamente e cai aqui, ó. Vai cair justamente nesse recipiente coletor, certo? Então, vamos imaginar uma mistura entre água mais álcool, para explicar melhor o processo de destilação para vocês. Água mais álcool, beleza? A água, pessoal, ela vai ter um ponto de ebulição de quanto? De 100 graus Celsius, ok? Já o etanol, que é o álcool, ele tem um ponto de ebulição aproximadamente igual a 78 graus Celsius, ok? Então, o que eu faço? Eu vou regular minha temperatura aqui para ficar acima do ponto de ebulição do álcool e abaixo da temperatura de ebulição da nossa água. Por exemplo, eu coloco aqui uma temperatura de 80 graus Celsius. Então, em 80, o álcool ele vai entrar em vaporização, mas a água não, só o álcool. Então, o álcool ele vai ser vaporizado, ele vai subir, vai entrar aqui, ó, no meu condensador. Aqui dentro ele vai condensar e vai virar líquido novamente. Então, dessa maneira, eu consigo separar a água do álcool com muita facilidade. Certo, pessoal? Então, o nosso gabarito aqui, ó, vai ser letra D de dado. É esse equipamento aí, galera, que você vai fazer a destilação. Essa questão é interessante porque a gente mostra para vocês os equipamentos utilizados nesses processos, né? Geralmente a gente fala muito de forma teórica, mas é importante lembrar que processo de separação de misturas é um processo experimental. Então, geralmente, tem que ter uma aula experimental para poder mostrar o funcionamento de cada equipamento para vocês, tal, mas com as imagens dá para explicar melhor para vocês, ok? A letra E, pessoal, para não deixar ela aqui sem nenhuma explicação, aqui eu tenho uma bureta e aqui eu tenho um LMI. Esses equipamentos aqui, ó, eles são utilizados para fazer um processo chamado de titulação. Titulação, pessoal, a gente utiliza, por exemplo, um ácido aqui e uma base. Então a gente coloca as substâncias para reagir e de acordo com a estequiometria da reação, nós podemos obter a concentração de um dos participantes aqui da reação, certo? Geralmente esse conteúdo aqui está dentro lá de soluções que a gente vê no segundo ano, na segunda série do ensino médio, beleza, pessoal? Então aqui também não se trata de nenhum processo de separação de mistura, é uma titulação que é nada mais uma técnica para a gente determinar concentrações de soluções que eu não sei a sua concentração. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Encerramos aqui a nossa questão. Já agradeço a todos pela atenção, pela participação. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário aí, certo? E se for novo aqui, se inscreva no canal. Vamos